Salve quebrada, pedindo licença para chegar. Está começando o Desenrola Aí. No programa de hoje, vamos desenrolar sobre abandono paterno. Muito se fala em relação à sobrecarga das mulheres, mas pouco se fala sobre a responsabilidade ou irresponsabilidade dos homens na reprodução humana. São os homens que biologicamente conseguem engravidar muitas mulheres em um mês. Já as mulheres e pessoas que gestam levam 9 meses para uma única reprodução. E mesmo assim, historicamente, as mulheres são encarregadas e responsabilizadas 100% sobre o controle da natalidade, do cuidado ao evitar uma gravidez. Mas antes de prosseguirmos, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ficarem ligados em todos os nossos conteúdos. E voltando ao tema, como a sociedade pode abordar e cobrar a responsabilidade dos homens em relação à reprodução e abandono paterno e afetivo? Bom, para desenrolar sobre esse assunto, nossa convidada da vez é a antropóloga Alessandra Tavares. Antes da gente começar aqui, gente, as perguntas com a Alessandra, é importante também a gente saber um pouquinho, né, sobre a sua trajetória. Eu sou aqui do Jardim Ângela, né, do mesmo território que surge essa iniciativa tão potente de comunicação. Sou formada em Ciências Sociais, educadora, professora, né, fui professora da rede estadual aqui no Jardim Ângela também durante 10 anos. Sou parte da rede de mulheres, né, fiz parte do Fala Guerreira, Periferia Segue Sangrando. E é isso, gente, assim, circulando esse território e o mundão, né? Muito repertório para contar, né, Ale? É... Bom, a primeira pergunta, Ale, que a gente gostaria de fazer para você é: quais são os principais fatores sociais e culturais que contribuem para a falta de responsabilidade dos homens em relação à paternidade e ao envolvimento com os seus filhos? Eu acho que a gente não pode considerar o abandono paterno como uma situação individual, né? A gente tem um cenário, né, social com um número enorme de abandonos paternos, né? Só em 2023, mais de 172 mil crianças foram registradas sem o nome do pai, ou seja, o passo mínimo. Então, você me perguntou sobre o vínculo afetivo. Nós precisamos dar voltar um pouquinho, porque se a gente não consegue garantir o mínimo, né? Por exemplo, 172 mil crianças no Brasil sem registro, mesmo com tantas iniciativas do governo, do próprio movimento social de mulheres, né? Para isso, significa também que existe uma cultura que dá suporte a isso. E essa cultura está presente no nosso cotidiano, não é uma coisa distante. Então, a gente convive com homens, trabalha com homens que não registram seus filhos, não pagam pensão. E isso é considerado, às vezes, imaturidade, às vezes, o processo. E a gente não para pensar o que significa isso, né? Essa sobrecarga que você falou no início, né, das mulheres, ela é inclusive de lidar com os danos emocionais do abandono paterno, né? Porque por mais que a gente tenha avançado no campo do direito e você possa muitas vezes recorrer, eu acho que assim, você pode muitas vezes, porque nem todas as mulheres têm as condições emocionais de enfrentar esse processo, né? O que significa para dentro da família, que ela mesma, da própria família, da família do pai da criança, né? Os vínculos que ela pode perder nesse processo, né? Então, tudo isso que envolve, então nem todas as mulheres vão ter condições, não é só jurídicas, mas também emocionais de bancar esse processo. Mas todo o processo fala sobre o quê? Fala sobre pensão, fala sobre estabelecer regras de visita, né, de vínculo, de convivência. Mas como você obriga alguém a ter vínculo afetivo, né? Você não consegue ter isso por parte da justiça. Então, a ideia de que os homens não precisam criar seus filhos, ela está muito naturalizada na nossa cultura e é parte, né, do machismo e da misoginia que
nós estamos envolvidos, né? Então isso é parte da pauta do movimento feminista, né? Tem nas redes sociais agora, eu gosto muito daquelas piadinhas, eu quero ser pai, eu não quero ser mãe, né? O que significa isso? Eu não preciso virar à noite no hospital e no outro dia ir trabalhar, porque se você, né, cobra isso do pai da criança, ele fala, mãe, eu vou trabalhar. Eu não vou trabalhar? As mulheres falam, né? Eu não vou trabalhar, eu vou trabalhar sem dormir. Então, essa responsabilidade é unicamente da mulher ou da sua rede de apoio, né? A avó da criança, as irmãs, quando ela tem uma rede de apoio, né? E não tem que lidar com tudo sozinha. E aí, eu queria compreender de você quais são os impeditivos para os métodos contraceptivos para os homens, né, que são colocados para as mulheres, como pílula que as mulheres já usam. Você acredita que isso seria efetivo se utilizassem? Porque, assim, as mulheres, é aquilo que eu falei no início, né? A reprodução humana, as mulheres e as pessoas que gestam levam para ter uma reprodução, leva em torno de 9 meses. Então, tem um período aí. Já os homens, isso acontece de uma forma mais contínua. Então, eu queria entender de você isso. Quais são os impeditivos para os métodos contraceptivos para homens, como a pílula que as mulheres já usam? Você acredita que isso seria efetivo? É engraçado pensar isso, né? Porque vamos dizer que a gente criou a inteligência artificial, clone, possibilidades múltiplas, né? E com relação aos direitos reprodutivos, ainda é um peso sobre as mulheres, né? Isso é evidente. Por exemplo, o aborto, quando a gente vai discutir o aborto, eu vou chegar na pílula, tá? Mas quando a gente vai discutir o aborto, qual é a discussão? É sobre mulheres, como se elas fossem únicas responsáveis, né? Pela uma gravidez indesejada. E aí sempre falam, né? Porque se não quisesse engravidar, por que não usou camisinha? Por que não usou pílula, né? E aí a gente sabe que tem uma série de danos, né? O uso de anticoncepcional. E tem coisas também extremamente violentas, né? Tipo, tem coisas do tipo, por que não fechou as pernas? Umas coisas muito a abstenção. violentas. Não, a fala é, por que se você não quisesse ficar grávida, não transasse? Né? É isso que não fechou as pernas, é isso. Quer dizer, é tirar o direito da sexualidade feminina. Mas aí você fala assim, por que não tomou pílula, né? E a pílula? E aí você fala assim, os métodos contraceptivos, eles têm danos, né? Então, umas mulheres que tomam ou tomaram já anticoncepcionais, elas falam, né? Dor de cabeça, para quem é fumante, aumenta o risco de trombose, uma série de outros problemas de saúde. Só que é interessante quando a gente vê a história assim da tentativa de desenvolver uma pílula anticoncepcional para os homens, é que eles têm danos também. E para os homens, eles não podem lidar com uma dor de cabeça, eles não podem ter um problema de saúde. Então, ou seja, não só a responsabilidade da prevenção vai para o corpo feminino, como esse corpo pode receber o ônus disso. E o corpo masculino não. Né? Então, eu tenho uma brincadeirinha feminista que eu gosto muito, porque se os homens que engravidassem, no caixa eletrônico se fazia aborto. Você ia lá, opção aborto. Não. Né? Porque eles não podem lidar com esses danos. Né? É uma mentalidade social. E essa mentalidade, eu queria voltar para os outros fatores. Quando você vai na OBS e tem os grupos, né? Isso é uma informação muito importante. Toda a OBS tem grupos associados aos direitos reprodutivos, para que a gente possa saber todo o universo de contracepção. Não precisa ter uma única alternativa, tem inúmeras alternativas e cada pessoa, não cada mulher, cada pessoa pode decidir sobre esses métodos. Né, e qual é mais adequado, e ter orientação, e ter o apoio da saúde pública, né, nesse sentido. Mas quando você vai a esses grupos, não tem homens. Não tem uma mobilização de homens para discutir os direitos reprodutivos. Quando você fala de gravidez na adolescência, a imagem é uma menina. A imagem não é um menino. Né? E por que a gente tem essa imagem social? Isso vai construindo uma ideia de que o cuidado, né, e a contracepção é de responsabilidade feminina. A partir daí, você abre um universo enorme para que realmente os homens não se sintam responsáveis socialmente. Né? Quem deixou de falar com um amigo porque ele não assumiu o filho que teve?
ninguém, a gente vai pro samba, conversa, né? E lida com isso como se não fosse uma enorme violência. Então, a gente socialmente aceita. É um comportamento aceitável. Um homem não tem prejuízo social por conta de não assumir seus filhos e todas as responsabilidades a ele associado. A reprodução, o corpo da mulher, o comportamento da mulher é totalmente vigiado. E o comportamento do homem, não. Né? Então, a gente vai criando um cenário muito perverso, né? Socialmente. E impacta principalmente nas crianças, né? A questão não é a contracepção, a questão acho que é a mentalidade em torno dos direitos reprodutivos na nossa sociedade como um todo e especialmente dos homens. Tô nessa estrada já faz tempo. Somam tempos, uma história, muita treta. Vivência, consciência e resistência. Vamos. Mesmo com medo. O medo é foda, trava as rodas. Um grito acorda. Ninguém te tranca as portas se almeja. Seja. E a vida passa pelo retrovisor. O rap avisou. Dormiu demais, você se atrasou. Sigo. Livros são bons amigos. Escolas são abrigos. Abraços dados, amparados, chegaremos vivos. Viver intensidade. Real felicidade. A vida pesa na balança ao alcançar idade. Eu só ouvi verdade, dos caras de verdade, que num trajeto com afeto foi simplicidade, dádivas, visão, da extrema solidão. Prepare-se. O aspecto social, ele é fundamental, sabe? Uma mudança cultural, a gente começar a se questionar, né? Por que eu pergunto cadê a mãe dessa criança? Eu pressuponho um abandono paterno. E em várias situações a gente pressupõe um abandono paterno. Ou a gente aceita que os homens possam não ter maturidade para assumir seus próprios filhos. Enquanto meninas tão novas, né? Elas têm que ter essa responsabilidade. Então, acho que a mentalidade social ela é mais efetiva e ela direciona os avanços da ciência, né? E por isso que a gente não tem pílula hoje. Efetivamente, a paternidade ela é importante, né? Ela é importante, ela contribui para o desenvolvimento das crianças, não é uma ajuda para as mães. Então, a gente precisa começar a questionar essa naturalização. Eu acho muito importante popularizar, trazer a discussão em torno desse termo, que abandono paterno, né? Não é tão popular assim. Para que a gente possa refletir se a gente viveu isso na nossa criação, como adultos. Acho que isso é fundamental, porque a ideia do abandono paterno, não só sobre a ausência, né, paterna, mas o abandono paterno também quando você ainda tem um nome, né, de um pai. E a gente discutir isso e refletir sobre as nossas imagens de família. Porque a gente ouve muito, né, nessa onda conservadora, a defesa da família. E que a família, né, é essa união entre homens e mulheres, né, que cuidam de suas crianças. Mas no nosso repertório, que imagem você tem disso? Né? Que imagem você tem? Né? E pensando na quebrada, que imagem de família real você traria na sua memória? Quais são essas imagens? E por que essas famílias são desestruturadas, disfuncionais? E que imagem a gente tem da nossa referência de paternidade, né? E trazer isso para discutir o efeito que isso teve nas nossas vidas. Porque eu acho que só a gente trazendo esse debate, sabe, bem forte, é que a gente vai criar um caldo também para a reflexão do papel masculino com relação à paternidade, sabe? Senão a gente vai ficar sempre achando que, tudo bem, ele pode ser pai da maneira que ele consegue, da maneira que ele pode, né? E não é possível, porque tem efeitos, e teve efeitos, efeitos econômicos, efeitos sociais, né? Efeitos emocionais, né? Sobre nosso território, sobre nossa vida, nossas narrativas de nossas famílias, empobrecimento. Nossa, muito bom de escutar, viu, Ale? Mas, infelizmente, a gente também tá chegando no finalzinho, gente, aqui do nosso papo com a Ale.
Ale, muito obrigado por esclarecer aqui, trazer muita coisa importante para a gente abordar sobre isso, gente. Mas antes da gente finalizar, gostaria que você trouxesse uma mensagem para a sociedade ou para os homens, né, como você quiser fazer, sobre esse papo que a gente está tendo aqui, né? Esse papo desenrolado sobre abandono paterno. É difícil pensar numa mensagem final, mas eu fico pensando, quais os custos para o nosso território do que a gente está discutindo aqui de abandono paterno? Sabe, o empobrecimento que isso criou para as mulheres, essa falta de recurso financeiro, de tempo, de possibilidades, né, de educação, de lazer, de produção cultural. Que custo teve tudo isso na nossa sociedade, né? Eu pesquiso marcadores sociais da diferença, mas eu olho de uma determinada perspectiva. E eu acho que também tem muitos pesquisadores, também da quebrada, que estão discutindo as masculinidades, né? E eu acho que é importante trazer essa discussão das masculinidades para o nosso território. E fazer uma conversa corajosa, né? Porque o abandono paterno, ele gera muitos e muitos custos. E eu queria reproduzir falas de amigas minhas, que ninguém vai conseguir devolver o que isso gerou, sabe? De vida, de dinheiro, de disposição, de fé, de energia, né? Essa sobrecarga sobre a responsabilidade com relação às crianças, adolescentes e jovens, né? Então, acho que a gente pode pensar isso até como um indicador de desenvolvimento do nosso território, sabe? Porque isso gera muitos e muitos danos. Bom, Alessandra, muito obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente, por falar sobre esse assunto. Coisas que ficam no ar, gente, que a gente precisa parar e refletir sobre. Muito obrigada. Eu que agradeço. É muito bom estar aqui. Agradeço em nome, assim, de todo o nosso território, né? Essa iniciativa é muito potente, muito importante. Eu queria agradecer ao acolhimento de toda a produção, né? Desde o contato, muito especial mesmo. Quero agradecer o convite. Estamos aí, estamos juntos sempre, né? Bom, gente, vocês também podem seguir a Alessandra Tavares no Instagram. E não se esqueçam de seguir a gente, Desenrola _, curtam o nosso vídeo e comente sobre o que vocês mais gostaram, tá bom? Do nosso papo desenrolado. Um salve para todos, todas e todes por estarem aqui com a gente. O Desenrola Aí é um programa quinzenal, tendo como realização o Desenrola e Não Me Enrola e a Fluxo Imagens. E conta também com o apoio da 8ª edição da Lei de Fomento à Cultura da Periferia. Até o próximo episódio, um cheiro e axé!